Oi, eu sou o Diogo Cardoso e hoje a gente bate um papo sobre os amplificadores favoritos do Josh, da JHS. Se você é vidrado em pedais e assiste mais vídeos no YouTube do que televisão convencional, sabe quem é o Josh Scott, proprietário e fundador da JHS, uma das marcas mais famosas de pedais de boutique. Recentemente, ele publicou um vídeo dizendo ser um mentiroso e confessando ter enganado todos que acreditavam que ele usava amplificadores valvulados, sendo que na verdade ele havia se rendido ao Kemper e sua tecnologia de profiling. Inclusive, ele afirma ter usado um Kemper durante todo esse ano de 2022, supostamente como um grande teste cego. Como em vários outros conteúdos do Josh, essas afirmações têm uma enorme dose de ironia, com o objetivo de mostrar e vender presets com os sons dos amplificadores preferidos da coleção dele, que foram digitalizados pelo gênio clonador Jonathan Sullivan, mais conhecido como HW da Tone Junk TV. São 8 amplificadores, sendo que um deles é disponibilizado gratuitamente, e os outros 7 são vendidos num pacote no próprio site da JHS, disponíveis para as plataformas do Kemper e da Line 6, Helix e HX Stomp. O amplificador disponibilizado gratuitamente é o famoso amplificador branco que sempre aparece nos vídeos da JHS, chamado Loud is More Good. É um amplificador feito à mão exclusivamente para o Josh Scott pela Milkman Sound. Já o pacote vendido no site contém os seguintes amplificadores: um Fender Blues Deluxe de 1993, um Fender Blonde Bassman de 1963, que segundo Josh era um cabeçote que foi convertido para combo, um Vox AC30 de 1963, um Marshall JCM 800 de 1981, um Sovtek MiG-50, um dos primeiros amplificadores dessa marca, que é a identidade russa da Electro Harmonix, mas não tem referência do ano de fabricação desse amplificador. Um Sears Twin 12 1484 de 1963, fabricado pela Silvertone para as lojas Sears da época. E um Gibson Skylark do início da década de 1960. Inicialmente eu me interessei pelo amplificador branco, que é a minha referência em termos de amplificadores nos vídeos da JHS. Eu não pretendia comprar o pack com os outros amplificadores, mas a minha vontade de experimentar os timbres do Gibson e do Sovtek foi mais forte. Eu gravei um comparativo com todos os amplificadores. Para o sistema da Line 6, os arquivos vieram no formato Snapshot, com 8 cenas. Eu gravei o comparativo usando 2 cenas, Clean e Overdriven. Todas as programações vieram com delays e reverbs acionados. A única alteração que eu fiz para esse teste foi desligar esses efeitos para ter uma referência mais objetiva do timbre de cada amplificador. Para os timbres limpos eu usei uma Telecaster com captadores Fender Noiseless SCN. E para os timbres distorcidos eu usei uma semiacústica com captadores Malagoli Custom 55.
E aí, o que você achou dos sons dos amplificadores favoritos do Josh Scott? Me conta aqui nos comentários. Na minha opinião, o Loud is More Good é sensacional. É com certeza o meu favorito. Eu gostaria muito que esse pacote incluísse o timbre de um Fender Champ que sempre aparece no cenário dos vídeos da JHS. Mas o Gibson Skylark cumpre bem essa sonoridade e ficou entre os meus preferidos do pacote comprado. Sobre o pacote comprado, valeu pela experiência e pela curiosidade dessa aventura tecnológica, mas eu gostei efetivamente de 3 dos 7 sons. O Gibson, o Sovtek e surpreendentemente o AC30. Eu não curto muito simulações de Vox, mas essa é a melhor que eu já toquei. O Fender Blues Deluxe e o Blonde Bassman soaram um pouco decepcionantes pro meu gosto. Ou pra minha expectativa, na verdade. Já o Marshall não é muito meu estilo, mas quando eu precisar de um timbre de Marshall para um trabalho ou para uma gravação, com certeza eu vou experimentar esse antes de recorrer aos outros disponíveis na pedaleira. O Sears/Silvertone ainda é meio misterioso, eu ainda não sei dizer se eu gostei ou não. Talvez experimentando com outras guitarras, mas de todo modo eu ainda preciso de mais tempo tocando com ele. Aliás, eu fiz todas as gravações sem mexer na equalização dos presets. Eu acredito que ainda seja possível encontrar ótimos sons alterando esses parâmetros. Agora me ocorreu uma coisa, se você não entendeu muito bem do que trata esse vídeo e como é possível alguém disponibilizar versões digitais dos seus próprios amplificadores reais, eu vou tentar explicar. As pedaleiras digitais evoluíram tanto que se tornaram verdadeiros computadores rodando softwares dedicados a complexas e super detalhadas emulações de equipamentos clássicos. A tecnologia chegou ao ponto em que é possível que o músico copie fielmente o seu próprio amplificador valvulado, por exemplo, e use o som deste amplificador num equipamento digital. As pedaleiras mais famosas dessa nova geração são XFX da Fractal Audio, Kemper, Helix da Line 6 e Quad Cortex da Neural DSP. Não são as únicas, mas provavelmente as mais conhecidas e mais caras. Dessas 4, oficialmente só o Kemper e o Quad Cortex são capazes de clonar amplificadores, cada um usando a sua própria engenharia, mas basicamente o processo é parecido. O equipamento emite um sinal sonoro, esse sinal é enviado para o amplificador que vai ser clonado, o sinal é captado por um microfone, é processado e registrado como uma programação digital. A Line 6 Helix não tem esse recurso, mas no caso dos presets dos amplificadores do Josh, foi feito um procedimento muito interessante chamado Tone Match. O HW da Tone Junk TV partiu de um amplificador nativo da pedaleira que fosse parecido com um amplificador real, e o regulou até o ponto mais próximo que o seu ouvido reconheceu. Depois, usando um software de leitura de frequências, ele mapeou a equalização que seria necessária para casar o timbre simulado com o timbre original. Feito isso, ele adicionou o preset de equalização ao Impulse Response. Simplesmente genial! Você tem dúvidas sobre o que é Impulse Response? Me conta aqui nos comentários, tô pensando em fazer um vídeo sobre esse assunto. Por hoje é isso. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ajuda muito no desenvolvimento do canal e é super importante pra mim. Até a próxima, valeu!